papo biomimético. Vamos aprender um pouquinho sobre o que é, afinal, a biomimética, com uma das 100 primeiras especialistas em biomimética no mundo, hein? Muito legal. Eu conheci a Giane Brocco num evento em Porto Alegre e fiquei impressionada com o tanto de conhecimento que ela compartilhou conosco, tanto quanto ela falou sobre o que a natureza tem para nos ensinar e como a gente foi ao longo do tempo perdendo, né, essa sabedoria que acho que está na gente, né? Afinal de contas nós fazemos parte da natureza. Então a gente vai ouvir muita coisa legal a respeito do que a Giane estuda e de como ela vem trazendo, né, esse conhecimento dela para as empresas, para as corporações, enquanto a gente tem aí para ensinar no nosso dia a dia com ela, aprender, aliás, no nosso dia a dia com ela. Eliane, muito bem-vinda. Oi, Martina. Oba, a Gica já tá aí. Então, sem mais delongas, eu já vou convidar, aqui a Giane já mandou uma solicitação. Boa noite! Tudo bem, Tudo Rô? bem? Tudo e contigo? Tudo bem? Tô feliz de estar aqui falando contigo. Obrigada pelo convite pra gente estar juntas. Fiquei muito feliz. Ai, que coisa boa! Mesmo estava começando uma introdução assim sobre como eu te conheci e o quanto eu já de cara te admirei por tudo que tu tens de conhecimento para compartilhar com a gente, de uma área tão nova ainda para muitos de nós, né? Para quem ouve falar em biomimética, nossa, mas o que que é isso, né? O que que tem a biologia com o mimetismo das plantas, enfim. Então, é um assunto muito rico, muito legal, é uma pauta encantadora. E antes de te ouvir falar sobre ela, eu gostaria de fazer as honras da casa e te apresentar. Por favor. Então tá. Para quem está chegando agora e para quem não conhece, é a Giane Brocco. A Gica, como ela é muito conhecida pelos amigos, e eu vou tomar a liberdade de te chamar assim. Por A favor. Gica é fundadora da Amazo Bio. Ela é uma consultoria especializada em biomimética e inovação consciente. Ela estudou engenharia de produção mecânica e é mestre em engenharia de produção e sistemas. Também estudou liderança, ou melhor, bioliderança, né? Na Anani Institute e também na Schumacher College. A Gica foi uma das 100 primeiras pessoas no mundo a se certificar especialista em biomimética. E ela é pioneira em trazer o assunto para o Brasil. Eu quero saber de onde que nasceu toda essa paixão pela natureza, isso a gente vai falar também. E a Gica, além de tudo isso, ela fundou a Biomimicry. Como é que a gente pronuncia isso? Biomimicry Brasil, a rede de representante dos órgãos americanos Biomimicry 3.8 e Biomimicry Institute. Então, buscando envolvimento maior na área de produtos, e foi ali onde eu conheci também outro viés do trabalho da Gica. Ela é cofundadora da Asha EcoBased, que importa um tecido feito à base da folha do abacaxi, daquela crista do abacaxi que a gente, né, sempre que compra um abacaxi, a gente não dá bola para essa parte dele, a gente despreza, né? Então, ela é representante aqui no Brasil desse componente que ele é muito semelhante ao couro quando a gente observa ele aplicado aos produtos. Isso é muito legal. Então, muito bem-vinda, Gica, a como é que eu vou te dizer, este pequeno canal aí que eu abri para conversar com pessoas que têm tanto para contribuir, para acrescentar para o debate de assuntos necessários para esse momento, para seja lá qual for o momento, pré, pós, durante a pandemia, a gente precisa falar sobre sustentabilidade. Então, Gica, me conta como é que começou essa tua trajetória, né, dentro dessa área. Quero saber de ti se tu foste aquela menina sempre apaixonada pelo meio ambiente, que gostava das plantinhas, cuidava, né, da natureza da tua volta. Como é que surgiu esse interesse por esse assunto?
Rô, primeiramente, obrigada mais uma vez pelo convite para estar aqui contigo. Estou super animada para o nosso papo e obrigada pelas introduções, por tudo. Sabe que a admiração é muito recíproca. Falando um pouco do meu background, né, como começou, assim, eu sempre tive uma vontade de impactar o mundo positivamente, né, eu falo. E para mim esse movimento surgiu de uma maneira quase que espontânea, no sentido de que eu estava buscando para o meu algo que tivesse a ver com tecnologia e com sustentabilidade. Então, meu TCC de engenharia de produção. E aí eu descobri a biomimética. Eu já gostava dessa pauta de sustentabilidade, sempre fui apaixonada pela natureza. Desde criança, sempre fui, assim, muito apegada a tudo que era planta. Então, eu cresci tendo a oportunidade de ir nas minhas avós, que moram no interior. Então, isso é algo que ressoa muito. Mas, realmente, assim, a biomimética, ela aconteceu para mim. No meu TEDx eu falo isso. E eu sempre digo, foi tão orgânico, assim como que eu não sei te dizer exatamente assim, eu sei te dizer como começou, mas a minha paixão, ela fez tudo o que tornar possível, sabe? Acontecer. Então, para causar um impacto positivo no mundo, antes, talvez, do que a intenção de trabalhar com a biomimética. A biomimética aconteceu como um caminho para que isso pudesse desenvolver. Perfeito. E como é que foi para ti se formar numa faculdade que ela é tão masculina, né? A gente quase não vê mulheres fazendo o curso que tu fizeste, né? De engenharia de produção mecânica. E aonde que tu fizeste esse curso? Eu estudei engenharia de produção mecânica na Unicinos e é uma área realmente, Rô, é muito dominada por homens. Na minha época, mais ainda, né? Eu tenho essa cara de novinha, mas eu tenho 31 anos. Então, Continua sendo novinha, amiga, não dá. mas parece mais. Verdade. E aí, antes, assim, em 2013, 2013 não, 2012, 2013 eu me formei. Então, lá em 2006, era ainda mais raro ainda tu ver mulheres. Então, em vários momentos, eu era a única mulher na turma. E eu, dos meus colegas, eu preciso dizer que eu sempre fui muito bem recebida. Então, assim, tenho muitos amigos, até hoje, da engenharia. Eu sou uma mulher com muitos amigos homens e amigos amigos, assim, mesmo. E gosto muito disso, acredito nessa troca. Mas na faculdade o maior preconceito realmente vinha muito mais dos professores, necessariamente dos colegas. E muitas vezes eu dei a minha no sentido de não permitir que isso acontecesse. Inclusive, é um convite que eu faço para mulheres que ocupam lugares que hoje ainda são dominados por homens, para que não se posicionem de uma forma a se sentir inferiores ou sem ter voz. Ao contrário, vocês precisam levantar e dizer o que vocês aí, dizer quem vocês são, de uma forma, eu acredito muito no diálogo não violento, e foi assim que eu procurei fazer, mas em algumas vezes eu tive que me posicionar de uma maneira um pouco agressiva, mas eu acredito que tudo isso também contribuiu para hoje enfim, eu ser empreendedora, eu ser empresária, eu ter os meus negócios. Eu acho que é muito essa questão de tu saber te colocar e tu entender que tem espaço para todo mundo, e tu pode ocupar esses espaços, sabe? Acho que essa pauta da mulher ocupando lugares, ela precisa ser falada e ela precisa ser reforçada. Eu defendo muito. E é uma das coisas que eu mais gosto de ver quando eu dou palestras, aulas e cursos de engenharia. É quando vem alguma mulher, uma que fala, nossa, eu posso chegar nesse lugar também. E para mim isso vale muito, assim, né? Claro que eu recebo esse feedback, mas quando vem de uma menina, eu sei o lugar dela, eu sei o preconceito, eu sei as coisas que ela muda. E infelizmente. E a gente precisa combater isso. E a gente só pode fazer isso.
Que legal. E em casa, Gica, como é que foi né, tu comunicar para os teus pais, eu quero fazer, né, engenharia de produção mecânica? Tem um histórico na tua família de engenheiros? Então, eu sempre falei que eu ia ser médica, que eu ia ser pediatra, inclusive. E aí eu decidi que eu ia fazer engenharia meio que do nada. E na época eu estava no colégio, obviamente, me inscrevi na faculdade, me inscrevi na URGS, me inscrevi na Unicinos, enfim, e mandei boleto pro meu pai, né? Eu era estudante. Aí ele falou, nossa, não, eu acho que tu se inscreveu na faculdade errada. Porque eu tinha falado engenharia de produção. Aí eu falei, não, eu vou fazer engenharia. E foi assim. E aí ele é engenheiro mecânico, né? Meu pai é engenheiro mecânico, ele também é empresário, ele tem. E, mas ele sempre falou, ele falou isso pra mim, assim, que a gente tinha que fazer que a gente fosse feliz. A gente só tinha que estudar. Ele sempre deixou isso muito. Vocês têm que fazer uma faculdade, mas a que vocês quiserem, sabe? E aí a engenharia foi realmente uma escolha minha. E foi incrível, assim, eu sou muito apaixonada. Vi que o Mika comentou aqui, foi meu colega na engenharia. E é isso, eu sou muito apaixonada pela engenharia. Eu gosto muito da inovação, da tecnologia. Então, foi uma escolha assim. E aí, da tua faculdade para o mestrado, foi naturalmente, tu te formaste e já logo foste fazer o mestrado. Então, essa história é bem interessante. Porque assim, eu terminei a minha faculdade de engenharia e eu fiz meu TCC sobre biomimética e na época não tinha nenhuma publicação praticamente de biomimética publicado. Então, realmente, meu desafio, eu trabalho sobre biomimética, eu fiz porque eu realmente me apaixonei por aquilo, eu acreditei que eu me apaixonei pelo. Eu decidi que eu ia estudar biomédica, eu ia fazer especialização. E na minha banca, eu vi que a minha mãe acabou de entrar, ela é prova disso. Quando eu terminei de apresentar o trabalho, fui super bem, tudo. Eu recebi o convite para fazer o mestrado. E eu falei que eu ia fazer especialização em biomédica primeiro. E aí eu não tinha certeza que eu ia passar a especialização nos Estados Unidos. Eu estava no processo de seleção. Mas eu queria muito aquilo. E aí eu tinha que me posicionar, eu tinha que escolher. E aí eu escolhi a especialização. E fui morar nos Estados Unidos, fui aprovada, deu tudo certo. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu novamente recebi esse convite, né? Enfim, para refazer o mestrado. Tem um professor, Rodrigues, que é um dos meus mentores, assim. Ele falou, eu quero desenvolver pesquisa contigo. Vamos fazer a prova, vamos fazer o mestrado. E foi um grande incentivador, assim. E aí eu fui fazer o mestrado. E as coisas foram acontecendo, sabe? Mas sempre por escolhas que nem sempre, no primeiro momento, foram fáceis e né? É uma coisa que eu defendo muito, né, Rô? Que às vezes a gente precisa fazer escolhas que necessariamente são as escolhas mais óbvias pra gente, sabe? A gente precisa, às vezes, arriscar. E assim, que a gente pode chegar num lugar novo. Né? Não adianta fazer o mesmo sempre, esperando respostas diferentes, resultados. É muito válido isso. E na minha vida, isso tem acontecido várias vezes. E, Gica, o empreendedorismo, ele sempre fez parte desse teu processo? Enquanto tu estavas nessa faculdade, mestrado, na especialização, tu já enxergava uma maneira de ir para o mercado dessa forma como tu fizeste, né? Tendo essas múltiplas plataformas que tu tens? Então, eu trabalhei na empresa enquanto estava na faculdade, né? Trabalhei com meu pai, passei por várias áreas de emprego, fiquei bastante tempo na área da qualidade. Sou auditora 9001, é da área de engenharia, né? Ou para quem do que a ISO 9001, sabe que é um processo bem chato. Sim. E fiquei muito tempo trabalhando com isso.
E aí eu acho que tem muitas coisas que começaram a fazer sentido para mim. Eu aprendi vários processos. Eu sempre fui muito apaixonada por ter processos. Então, uma das coisas que eu mais amo fazer até hoje é conhecer as empresas, conhecer o processo produtivo, entender como as coisas são feitas. E aí, fazer engenharia mesmo, assim, de processo, de produto, né? E aí isso começou a me despertar essa questão de inovação. Como é que eu posso ser diferente aqui, diferente ali? Como é que eu posso ver novos materiais, novas formas de fazer, novas formas de pensar? E eu comecei a... E aí, quando eu fui estudar a biomimética, eu entendi mais ainda que, de fato, talvez eu tivesse que fazer uma escolha aí de começar o meu negócio para poder viver o meu sonho também, né? Então foi acontecendo, assim, não foi uma coisa que eu entrei na faculdade e já sabia que eu iria empreender. Eu me descobri no processo. Eu acho que a grande na vida é a gente se descobrindo nos processos, na jornada que a gente vai traçando. Sempre uma observação muito atenta. Então, isso faz toda a diferença. E para mim foi isso. Foi quando eu queria algo que ainda ninguém fazia. Então eu precisava. E nem se ninguém fez ainda. Então vamos lá, vamos abraçar esse desafio e vamos fazer. Né? Se eu vejo que pode funcionar, eu acredito. E assim, gente, falando, parece muito fácil, parece muito. Não é, tá? Mas também não é impossível. Então é uma coisa que eu defendo muito assim. Nunca deixe ninguém dizer para o sonho de vocês é impossível, é grande demais, é absurdo. Não é. Se vocês tiverem um plano, se vocês começarem a fazer as coisas necessárias, darem as coisas que precisam, vocês conseguem realizar. Então, eu quero saber, Gica, como é que tu conseguiste fazer esse teu sonho se concretizar? Foi através da Amazo, fundando a empresa, ou foi durante o teu processo, então, como tu falaste, tu trabalhaste em empresas, né, e foi aos pouquinhos construindo, né, a maneira como tu tinhas esse desejo de atender, então, né, ou colocar em prática os teus conhecimentos? Então, assim, eu voltei para os Estados Unidos, eu já voltei com essa perspectiva de fazer a biomimética acontecer no Brasil, né? Então, a gente não tinha ainda relacionado, estruturado em biomimética do Brasil. E no Biomimicry Institute e Biomimicry, então, são as organizações mãe da biomimética, né? São as organizações que comandam tudo que tem a ver tanto com a tecnologia quanto com certificados, tudo vem deles. Eles incentivam que a gente faça isso, que a gente, de fato, leve ao país essa metodologia, essa experiência de aplicar a biomimética. Então, a natureza, realmente, eles defendem que cada país tenha o seu ranking local para poder desenvolver projetos tendo a natureza como inspiração. Então, quando eu retornei dos Estados Unidos, eu fundei a Biomimicry, que é hoje de conexão, onde a gente tem ainda outros especialistas atualmente que também fazem parte e que estão conectados com o Instituto. A Amazu, ela, no segundo momento, quando eu comecei a abrir o Biomimicry Brasil para que outras pessoas fizessem parte, então a Amazu surgiu como CNPJ para que pudesse continuar executando os projetos de consultoria, de educação corporativa, de mentorias, sem ter problema com a rede, né? Então, assim, um ficou mais como rede e o outro realmente como CNPJ. Mas uma coisa anda com a outra e são conhecidos pelo Biomimicry Institute dos Estados Unidos como organizações que podem realizar projetos utilizando a biomimética. Perfeito. Acho que agora a gente pode falar, então, para quem está nos assistindo, o que é a biomimética. Sim, deixa eu arrumar aqui, que eu acho que estava fazendo um eco. Não sei se você estava ouvindo um eco. Eu estava ouvindo só, o som estava um pouco cortando, assim, mas está bem instável, tem momentos que ele está bem limpo.
Ah, então tá bom. Desculpa, Rô, eu perdi tua pergunta. Tranquilo. Eu queria que agora tu introduzisse a gente, então, no assunto o que é biomimética. Conta pra gente do que se trata essa área do conhecimento. Vamos lá. Gente, vocês não reparem que apesar de ser engenheira, mestre em engenharia, meu pensamento não é nada linear, tá? Ele é bem voltado para biomimética, bem circular, tá? Então, o que a gente faz? A gente olha para a natureza como mentora, né? A natureza como a nossa fonte de inspiração para que a gente possa criar inovação. Então, na Amazon, o que a gente faz? A gente transforma a inteligência e os padrões de natureza em soluções para os negócios. Então, a biomédica ela ensina a olhar para a natureza como fonte de aprendizagem e não só como fonte de recursos. Então, a natureza passa a ser nossa mentora, né? O modelo, a medida e a mentora para os nossos projetos. Com a biomimética, a gente não separa mais natureza, biologia, vida, de tecnologia, design. Então, tudo é transdisciplinar, né? Tudo conecta, tudo anda junto. Então, isso é a biomimética. Mas num tweet, inovação inspirada pela natureza, porque bio é vida e mimética então, Certo. E me conta como é que tu aplicas, então, esse conhecimento nas consultorias que tu prestas para as empresas. a gente utiliza uma metodologia, que é a metodologia da biomimética, que é o biohacking. A gente na Amazon tem uma metodologia que é uma metodologia exclusiva, que foi a metodologia que eu desenvolvi no meu mestrado. Então, realmente é só nós, que é a biomimética sistêmica. Então, a gente aplica os conceitos do sistêmico com o pensamento biomimético. Então, une as duas metodologias para que a gente possa aplicar realmente a inovação inspirada pela natureza de maneira sistêmica nas empresas. Então, a gente primeiro tem a raiz de um problema, e a partir disso, a gente vai buscar na natureza qual a função da natureza que emula esse problema e resolve esse problema. E aí a gente vai traduzir a linguagem biológica para uma linguagem industrial e vai gerar a inovação. Pode ser para um produto, um processo, um sistema ou uma forma de gestão. Então a gente tem bioliderança. Então a gente trabalha aí em diferentes dá para trabalhar com diferentes oportunidades, diferentes tipos de empresa, diferentes áreas. Eu sempre falo que a natureza pensou nisso primeiro. Seja lá no que vocês estiverem pensando, a natureza tem solução. Se você fizer a pergunta certa, ela com certeza tem solução. Entendi. Então, ela é um pensamento que pode ser aplicado, um método que pode ser aplicado a qualquer modelo de negócio, independe do produto que eu tenho, que eu ofereça, que eu entregue. Perfeito, Rô. Exatamente. Para qualquer. Desde a indústria agrícola, indústria alimentícia, indústria da moda, indústria metalmecânica, polímeros, não importa. Ou uma agência de publicidade. Tudo dá para aplicar a biomimética. Perfeito, que joia. E esse processo tu também entras para ajudar a formular essas questões. Sim. Quando a gente está aplicando, né, o projeto, a consultoria a gente trabalha no modelo que é o modelo ágil. Então, esse modelo ágil, ele é inspirado no modelo Sprint, que a gente chama, né, que é uma metodologia do Google. Então, em até 7 dias, será um MVP, ou seja, um mínimo viável, a gente consegue testar se a solução faz sentido para. Então, é bem um movimento de startup, né? Que é aquele movimento de errar rápido, aprender rápido, transformar, fazer de novo e encontrar uma solução viável, uma solução que de fato funcione para a empresa, para a sociedade e para o planeta.
Então, empresa, sociedade e Pois, planeta. ótimo. E, Gica, quais são os principais problemas que chegam até ti, né? Ou de que maneira que entra a Gica no negócio? Eu preciso tornar o meu negócio mais sustentável, eu preciso criar um produto X que tenha esse olhar para a natureza. Como é que tem surgido para ti essas demandas hoje? As empresas, depende do que elas estão buscando, assim, tem muitas que vêm justamente por causa da inovação. A biomimética é associada à questão da... Mas ela tem um viés muito forte de inovação, né? Então, antes da sustentabilidade, é inovação, sabe? E isso é muito importante da gente falar, porque quando a gente olha para a sustentabilidade apenas, a gente às vezes perde um pouco do que é realmente a oportunidade que é trabalhar com a biomimética, né? Porque a biomimética inovar de uma forma... Então, hoje, as nossas maiores demandas estão realmente na área de inovação. Então, tanto na área de mindset, de cultura da empresa, vem muito forte essa parte de cultura, quanto na parte realmente de transformar algum... Então, bastante nesses dois segmentos, mas é possível trabalhar com produtos também, é possível trabalhar com serviços, tudo é possível. E o que tu sentiu nesse momento em que a gente, né, entrou numa pandemia em nível mundial? Como é que foi a tua percepção desse momento, né, de repensar valores que as empresas estão buscando? Vejo muitas, pelo menos, né, se manifestando, dizendo isso. Né, o próprio consumidor, né, despertando mais para um consumo mais criterioso. Né? De que maneira que tu está enxergando esses movimentos, Gica? Eu acho, Rô, que o que está acontecendo é um movimento que é muito... que já era muito... né? Veio justamente agora de uma maneira muito mais pontual, assim, de uma maneira muito mais consciente, num nível maior. Então, as pessoas, as empresas, todo mundo começando a ver que a gente pode pensar no futuro sempre. Então, assim, a pandemia, ela veio trazer esse convite, que eu transformar hoje a minha relação com o outro. A gente tem uma preocupação maior, não só no cuidado com o planeta, na habilidade, porque a gente viu muitas pessoas falando, olha como tá mudando, né? Isso de as pessoas estão mais conscientes, as pessoas estão mais responsáveis. E aí, por que elas estão fazendo isso? Porque elas começaram a ter consciência do ambiente que elas estão inseridas, né? Cientes disso. Então, acho que é essa percepção que torna diferente toda essa relação, sabe? E eu acho que é isso que a pandemia trouxe. Ela trouxe, claro, não precisando, né? Mas ela trouxe essa questão maior de possibilidade. Vou dar uma volta aqui contigo que eu vou desligar o ar, que eu acho que é isso que pode ser que esteja dando um ruído aí pro pessoal. Ei, Rod, talvez sair tu me chamar de novo. Deixa eu ver se agora não vai melhorar, porque talvez fosse o ar-condicionado que eu tinha ligado aqui, que estava talvez dando uma interferência aqui no nosso áudio. Vamos ver se agora melhorou. Fátima, diz para nós se ficou melhor. Espero que tenha sido isso, porque eu também já troquei de rede aqui, eu fui para 4G para ver se dá uma estabilizada. Mas continua então. Como? Acontece isso, assim, dá umas panes loucas. Eu também faço live toda semana, né, Rui? Pois é, né? Tu tá fazendo mais live que eu. Acho que tu faz quase todos os dias, né, Gica? Loucura. Mas, ó, tô dizendo que melhorou.
Ai, que bom. É que eu acho que é só o meu Ah, áudio que tá comigo. com ruído. Tá escutando o retorno também. Isso. É. Mas retoma o teu raciocínio, Dica, por favor. O que eu tava dizendo, acho que é isso, sabe, Rô? Assim, de que a gente tá realmente começando a entender que a gente não está sozinho no mundo. Eu acho que isso é um dos pontos principais que essa pandemia trouxe, de novo, sem romantizar absolutamente nada. A gente começou a entender que a gente tem uma responsabilidade com o planeta, porque a gente começou a ver que as pessoas estão de fato estão causando impactos positivos, negativos no mundo, né? Então, despoluiu aqui, apareceu bichinhos novos ali no canal de Veneza, a poluição de São Paulo reduziu. Então, a gente começa a ter uma consciência de planeta, beleza? O outro ponto é um movimento de sociedade, né? A gente começa a entender que, assim, o que eu faço impacta diretamente no outro. Então, quando eu fico em casa, o seu casa, para não prejudicar o outro, eu estou tendo consciência da existência de que eu não moro sozinho nesse planeta. Então, essa consciência de coabitar o planeta, de que não sou o centro do mundo, é algo muitíssimo importante. Inclusive, na biomimética, a gente tem 3 elementos essenciais da biomimética, e um deles é o reconectar. E no reconectar é a gente estar em contato novamente com a natureza. E aí, quando a gente se conecta com ela, a gente consegue de fato aprender a aprender com. E aí é a mesma coisa com o outro. Se eu me conecto com a existência do outro, se eu entendo que o outro existe, eu também me sinto responsável por essa vida, me sinto responsável por aquilo que eu faço, né? Então esse movimento ele é muito sistêmico e ele veio de uma maneira que no momento em que a gente de repente é obrigado a parar, trocar nossas lentes e ter mais consciência do mundo, então a gente começa a observar com outras lentes, né? A gente começa a ter outra forma de se relacionar com tudo isso. E isso é essencial. Eu vejo sim, algo positivo chegando pra gente devido a tudo isso. Lamento, claro, toda a parte triste que veio com isso, mas eu acho que nos traz um aprendizado. A gente aprende pela dor ou pelo amor. De alguma forma, nesse momento, estamos aprendendo pela dor. Mas é importante para a nossa evolução como sociedade e como empresas. Então, os modelos de negócio sendo reinventados, a sociedade sendo reinventada e nós também nos reinventando, né? Porque a gente também se obrigou a fazer esse olhar interno e que é essencial para a gente poder continuar Verdade. existindo sem pirar. Sabe que hoje vindo para. Eu tive que levar o meu filho no dentista e ouvindo rádio, eu fiquei bem tocada por um depoimento de um paciente que era um senhor de mais idade e que contava para os familiares que não acreditava na pandemia, que a pandemia era uma criação da mídia, né, e que, portanto, era bobagem ter que ficar em casa, ter que sair com máscara e tudo mais. E ele foi contaminado, né, pela Covid e ficou 15 dias hospitalizado numa UTI e estava comemorando que estava saindo agora. E ele deu um depoimento muito legal, os familiares dele também, falando do quanto tudo isso transformou a visão dele, e é como tu falaste, assim, ou é no amor ou é na dor, e a gente, né, vivenciando todo esse cenário de mortes e do quanto a gente precisa ser sensível, né, a tudo isso que está acontecendo e de alguma maneira virar uma chavinha, né, interna de um olhar para o coletivo, de um olhar menos egoísta. Faço, né, total coro para que tu disseste. Realmente agora é o momento de a gente pensar o coletivo, pensar o que nós, o nosso papel enquanto seres humanos num ambiente, num planeta, que é um ecossistema vivo e que a gente faz parte dele, né? Exatamente. No planeta, as outras espécies, a gente se colocou num patamar, né, Rô, onde a gente se acha a espécie superior a todas, né? A gente se colocou como uma espécie dominante.
E aí, de fato, tem várias características muito importantes que nos colocaram nesse lugar que a gente vive hoje, com as tecnologias que a gente tem hoje, revolução agrícola, revolução industrial, revolução 4.0, que é a revolução que está chegando agora, né? Que é outra pauta que a gente também conversa bastante na Amazon. Então, assim, tudo isso que a gente fez foi muito importante para a gente chegar onde a gente está hoje, para a gente, inclusive, estar podendo fazer essa live aqui hoje, né? Pelo Exato. celular. Só que a gente precisa lembrar de uma coisa, que é as outras espécies, elas vivem muito mais harmonicamente porque elas têm uma inteligência coletiva com a qual a gente precisa aprender. Então, a inteligência coletiva, o aprender de uma maneira onde a liderança é fluida e horizontal, onde cada um exerce sua função sem prejudicar o outro, onde a colaboração é lei, né? E onde a competição somente se dá para que se possa ser melhor, mas não no sentido de prejudicar, no sentido de que eu, como espécie, possa ser melhor. Então, assim, nós, como seres humanos, precisamos aquietar um pouco a nossa inteligência, aprender a olhar para essas outras espécies e também aprender com elas. E aí, na natureza, quando a gente começa a entender essa liderança, que é o que a gente trabalha muito na bioliderança, né? A gente olhar para tudo que flui, para a maneira orgânica e horizontal com que os organismos se comunicam, com que os organismos interagem, com que os organismos existem em harmonia. Então, assim, sim, a gente tem muito para aprender com muitas outras espécies que não só a nossa. Ainda que sejamos inteligentes, que tenhamos já feito muitas coisas incríveis, tem muitas espécies que são muito inteligentes e que têm muito para nos ensinar. E quando a gente se conecta com essa sabedoria, é muito transformador. Porque na natureza não existe escassez. A lógica da escassez, ela é uma realidade apenas para nossa economia, né? Quando a gente fala uma economia regenerativa, uma economia colaborativa, uma economia do feminismo, uma economia circular, enfim, todas essas economias que a gente ouve falar bastante agora e cada vez mais, a gente está falando de uma lógica de abundância. Então, o mito da escassez, ele foi nós, né? Fomos nós que começamos com essa questão do medo de não ter. E aí, se eu tenho medo de não ter, eu não posso compartilhar com o outro, porque se eu compartilho com o outro, eu fico sem. E isso é um mito. Isso é a lógica da escassez. A natureza nos ensina, quanto mais eu compartilho, mais eu tenho. Tanto é que tudo na natureza gera mais vida. Então, tudo é cíclico, né? A folha que cai, ela vira adubo. Então, o fungo que corre embaixo ali da terra, ele germina todas as árvores, toda a floresta, ele faz a comunicação entre todas as flores. Então, assim, a gente tem muito para aprender quando a gente começa a olhar os organismos naturais como realmente uma fonte de inspiração para nós como seres humanos. Como para sermos pessoas melhores, sociedade mais saudável, modelo de negócios mais saudáveis. Porque a gente precisa lembrar que uma empresa ela é feita por pessoas. E se a gente, antes de transformar o modelo de negócios, de ser mais sustentável, a gente precisa transformar o mindset das lideranças. Então, transformar modelo de pensamento. E aí começa muito nessa questão, né? A gente trabalha muito essa questão da bioliderança. Da gente começar a entender a natureza como modelo medíocre. A gente transforma todo o resto. Depois que transforma a cultura, as coisas vão acontecendo de uma forma muito mais fluida. Perfeito. E Gica, te ouvindo falar sobre isso, eu me lembrei de uma das nossas primeiras conversas em que a gente falou sobre a pauta da sustentabilidade e tu me colocaste isso. Roberta, a gente precisa trabalhar primeiro a cabeça do líder do negócio, né? É um despertar para uma consciência sustentável que precisa começar do início, né? Muitas vezes esse líder ele é o fundador da empresa, então, né, toda a cultura, né, de transformação, ela precisa partir dessa pessoa chave para o negócio, né? Então, me conta, assim, o que tu tens enxergado para a gente entrar na nossa
pauta da live, assim, agora de cabeça, né? O que que tu tens enxergado nas lideranças das empresas e no quão sustentáveis elas querem ser, mas de problemas que a gente encontra no meio desse processo? Pô, essa pergunta ela é bem importante, ela reverbera muito no sentido da transparência. Então, assim, é preferível que uma empresa ela diga que ela é azul e roxa do que ela diga que ela é verde sem ser verde, tá? Então, assim, uma coisa que é essencial é a gente ser muito verdadeiro e transparente com o que a gente faz e com o que a gente é nos negócios e na vida. Então, primeiramente, começa aí. Não faça um branding falando que você é uma coisa que não é, tá? Porque hoje, com apenas um Google de distância, a pessoa vai descobrir a verdade. E aí é muito pior para a marca você falar que é uma coisa. Se você quer ser mais sustentável, mais consciente, começar a trazer mais essa cultura uma, é, de uma inovação consciente, uma sustentabilidade integral para dentro da sua empresa, então comece dando um passo de cada vez. Né? Ninguém nasce pronto e a sua empresa também não precisa estar 100% pronta para que você, sabe, assim, do dia para noite. Não vai acontecer do dia para noite, tá tudo bem. Mas então é válido buscar informação, buscar uma consultoria, né? Buscar uma mentoria, buscar um programa de treinamento. Então, na Amazon a gente oferece tudo isso também. Eu sei que também tem outras empresas que fazem isso. Então, entenda qual é o seu expertise. Então, assim, se o teu expertise é fazer lâmpada de LED, para sustentabilidade, para inovação consciente, mas vale a pena você pedir para quem é especialista nisso, para ajudar você a traçar um caminho que de fato faça sentido, né? Então, assim, que hoje, mais do que nunca, a gente precisa que os líderes tenham consciência de que não é só só no Instagram, no site, você dizer que você é uma coisa, é você de fato ser, é você de fato fazer. Então, é isso. Eu acho que essa é uma consciência essencial, assim, que é uma das coisas que eu acabo me deparando bastante e que aí a gente se coloca sempre à disposição para que a gente possa, de fato, levar essa transformação para dentro da empresa, mas daí realmente de uma forma verdadeira e transparente, traçar uma jornada para que a empresa possa depois continuar sendo isso que ela deseja ser, sabe? Isso é essencial, assim. E, Gica, todos os negócios, eles podem ser sustentáveis? Tu tens esse entendimento de que é possível? É possível, Rô. É o que eu falei também no sentido de que às vezes a gente tem uma ânsia, né? E a internet, tudo que acontece na nossa vida, nos coloca um pouco nesse lugar de ansiedade. Então, se eu te envio um e-mail hoje, se eu te envio um WhatsApp hoje, eu quero que tu me responda em 2 segundos depois. Então, a gente tem uma ansiedade com tudo, sabe? A gente vive uma cobrança muito grande e a gente não sabe mais esperar. Sabe mais, às vezes, respeitar o ciclo, o tempo das para ser sustentável, eu talvez vou demorar um pouco mais. Então, assim, todas as empresas podem ser. E para que elas comecem assim, elas têm que dar um primeiro passo. Então, respeitar qual é o seu primeiro passo e dar ele, sabe? Topar começar essa caminhada. E aí, quando a gente vê, a gente chega nos 90%, né? 100% é uma ilusão. A gente ainda não tem modelos de negócio que sejam 100%. Mas a gente pode ser mais do que 1%, que foi o primeiro passo que a gente deu. Mas se a gente nunca der esse primeiro passo de 1%, a gente nunca vai chegar nos 90%, nos 80%, nos 70%. Então a gente precisa se comprometer com essa parte inicial e respeitar o tempo das coisas. Né? Eu acho que esse convite também é importante. Respeitar o tempo das coisas. A natureza, ela não planta uma que vira girassol para a semente se tornar flor. Mas a gente, na vida e nos negócios, a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, né? E não existe isso.
Então, se a gente quer ter modelos de negócios mais sustentáveis, a gente vai ter que começar a ter pensamentos de consumo, de tudo que a gente faz, que estejam alinhados também a esses modelos cíclicos do biológico. Perfeito. E Gica, a gente tem aquela ilusão, né, de que a sustentabilidade ela está resumida, como tu disseste, num produto, né? A gente olhar para o produto, isso aqui é um produto sustentável, mas ela envolve muito mais do que isso, né? Eu estava rememorando aqui os pilares que fazem parte, né, da sustentabilidade. A gente tem o social, a gente tem o econômico e tem o ambiental. E como é que se dá esse processo que tu, né, conduz na consultoria que tu prestas? Rô, a gente faz isso de uma forma sistêmica. Então, a gente considera 3 pilares, que são as nossas raízes, né? A gente fala que é o que sustenta realmente todos os nossos projetos. Então, que é a inovação consciente, a biomimética e a sustentabilidade integral. Então, sempre que a gente vai trabalhar, a gente vai olhar de uma forma sistêmica para o projeto que a gente está fazendo. Então, os pilares da sustentabilidade, eles são muito respeitados. A gente precisa que, para realmente a gente falar que a gente está sustentável, a gente entregue valor para a empresa, para o planeta e para a sociedade, e que isso gere lucro. Porque a gente não precisa que todo mundo se transforme numa ONG e que todo mundo, enfim, a ideia não é essa. A ideia é que seja lucrativo e que o lucro venha a partir de um lugar que não é um lugar que vai causar danos, né? É um lugar, é uma fonte renovável, é uma fonte que gera mais vida. Então é isso. Não é um lucro que destrói, é um lucro que ajuda a construir mais. E que, consequentemente, faz com que a empresa se torne cada vez mais lucrativa. Se a gente tem essa mentalidade de abundância, a tendência é que isso também venha no benefício financeiro para a empresa. Ótimo. E a realidade que tu enxergaste nas empresas que tu frequentas ou observando, né, o mercado hoje, tu enxergas muitas empresas se dizendo, né, sustentáveis, mas não sendo de fato na prática sustentáveis? Tu entendes que isso virou hoje um diferencial competitivo que o consumidor está atento e, portanto, eu vou me agarrar nessa oportunidade? Sim, as empresas elas buscam esse argumento para se posicionar, para vender mais. Realmente virou uma pauta importante. Só que, gente, é o seguinte, é preferível, de novo, é preferível que você seja transparente no seu processo de aprendizagem, de que você está se tornando mais sustentável, do que você simplesmente se coloque neste lugar, se é que este lugar ainda não é seu. Então, acho que isso, assim, para mim, integridade é uma palavra muito importante, sabe, Rô? Então, eu acho que a humildade, lugar de aprendiz, ela é mais válida do que você querer ocupar no pódio. É até feio você ocupar um lugar que não é seu. Então, assim, quando a gente fala de uma empresa que fala que é sustentável, que ela tem a responsabilidade de fato, buscar recursos para ser sustentável, ou para ser o mais sustentável possível, né? Mas que ela não fale que é algo que não é. Para mim, esse é o ponto essencial. Integridade e transparência. A gente está falando de sustentabilidade. E já aconteceu. E não é feio. Perfeito. Não é feio. E, Gica, já aconteceu de tu começares uma consultoria e tu sentires que não existe uma disposição genuína para fazer acontecer essa virada, né, de realmente se tornar um negócio sustentável, de abraçar todas as transformações que vão ser necessárias, né? Tu já te deparaste com situações como essa? Assim, Rô, como a metodologia ela exige que a gente olhe para a natureza como mentora do projeto, eventualmente, no início, às vezes, algumas pessoas se sentem um pouco desconectadas, assim, do tipo, eu
não vou conseguir, eu não sou biólogo. Eu falo, gente, tá tudo bem, eu sou engenheira, também não sou bióloga. Então, assim, a biofilia, que é o amor à vida, é algo inerente. A não dizer que você seja um psicopata, tá? Então, assim, você começa a despertar isso na pessoa. É um processo, né? A gente nunca vai chegar de uma hora para outra largando metodologia, largando o processo de pensamento, processo de criação, na introdução, a gente vai sempre alinhar todo mundo. Só que sim, primeiro dia day one, sempre aquele dia que você meio que trabalha aí um pouquinho transformando mesmo a forma de pensar da pessoa. Porque você tira a pessoa de um benchmark que ela geralmente vai ter com empresas de 30, 40, 50 anos, e você vai simplesmente dizer assim, olha, a natureza tem um P&D, né? Tem um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de 3,8 bilhões de anos para a gente encontrar inovação. Então, a gente vai olhar para esse laboratório dela de bilhões de anos de inovação, em vez de olhar para a gente repetir o modelo do que os outros já estão fazendo. Pode ser? E a pessoa fala, isso não vai dar certo. Então, assim, tem gente que é bem mais cabeça dura, assim, demora um pouco mais. É muito novo. Apesar de olhar para a natureza como mentora dos projetos e tudo mais, enfim, os nossos ancestrais faziam e faziam muito bem, né? Leonardo da Vinci, ele é um exímio biomimeticista, engenheiro, designer, pintor, ele é um pouco de tudo, né? Então, assim... Observou as aves para fazer, né, o seu primeiro protótipo lá de avião. Exato. Então, assim, ele já tem essa... Olhar para a natureza como forma de inspiração é algo instintivo, é algo natural. Só que a diferença é que agora a gente tem uma metodologia, né? A gente não está só sonhando com a forma, não, a gente está olhando a estrutura aerodinâmica da asa da gaivota, da águia, e aí a gente vai isso no Boeing, entende? Então, assim, essa é a diferença. A gente está olhando agora de uma forma muito prática, com metodologia, com ciência. A gente não está só sonhando com uma forma que a gente está emulando. E aí tudo isso precisa ser dito muitas vezes para que a pessoa se sinta mais confortável com todo o processo. Assim é normal acontecer e está tudo bem, está acostumada, a gente conversa, a gente não é por isso que a gente deixa de rodar o projeto. Que bom, que bom. Porque eu fico imaginando, assim, deparar com empresas como a gente tem, agora vou pegar a realidade que eu conheço, que tu também conheces, que é a realidade de Vale dos Sinos, de indústria de calçado, em que a gente tem ainda, né, empresas familiares que o dono está lá fazendo a mesma coisa há muitos anos e sempre deu certo, sempre, né, foi lucrativo. E aí eu penso agora, né, vem uma pandemia, a indústria para... Meu Deus, o que que eu faço agora? Então, eu imagino que deva ter muito líder com essa sensação, com essa situação, né? Será que então agora é o momento de eu pensar que talvez eu tenha que fazer diferente? Espero que sim, né? Eu acho que assim, os mindsets estão se transformando. A pauta da inovação no Brasil ainda é uma pauta que precisa ser discutida, ela precisa ser falada sem medo. Tá? Eu acho que a gente vem de uma cultura onde o erro ele não é aceito, ele não é permitido, ele é castigado, ele é visto como algo rola de inovação. A gente precisa primeiramente aceitar o erro, né? Estados Unidos, eu morei lá, eu morei no Vale do Silício, em São Francisco. Lá você pode errar. Então, se eu posso errar, eu posso experimentar, eu posso tentar, eu posso fazer diferente. E se não der certo, eu aprendo com o meu erro e faço melhor. Então, assim, quando a gente fala de inovação no Brasil, a gente tem que se permitir, eventualmente, errar. Para que a gente possa criar algo que seja realmente novo. Então, no Brasil, a gente tem uma cultura de inovação que ela não é inovação disruptiva. Ela não é aquela inovação que, assim, a primeira que fez. Tem, né? Eu não quero ser realista, assim, não quero ser radical. Mas, assim, de forma geral, a gente vai buscar
fora o que é o que os outros estão fazendo para reproduzir aqui. Quando a gente tem mentes brilhantes, criatividade, a gente é referência em criatividade, né? O brasileiro, assim, não tem... Eu acho que é um dos povos mais criativos do mundo. Falando de biomimética, a gente tem a Amazônia. A gente tem diferentes tipos de ecossistemas no Brasil. A gente tem Cerrado, tem Amazônia, tem tudo. Então, assim, a gente tem uma diversidade de pessoas, de povos, de cultura, de modelos de negócio, de empresa, de tudo. Por que a gente não é os primeiros no mundo em inovação? Sabe? Então, assim, a gente não pode errar, porque a gente não pode tentar diferente, porque senão vai ser julgado, porque senão não tem aporte financeiro. Então, vamos começar a mudar isso. Vamos começar a encontrar... Ou porque de fora é melhor, né? Isso, quebrar um pouco essa mentalidade, né? Que é uma coisa que eu sempre falo, que assim, por que lá fora é melhor do que aqui, sabe? Foi uma coisa assim, eu poderia ter ficado nos Estados Unidos depois que eu terminei minha especialização. E uma das coisas que mais me motivou a vir para o Brasil foi que eu pensei, gente, a biomimética, ela é a cara do Brasil. Ela é a cara do Brasil, sabe? Então, assim, vamos lá, vamos desbravar esse campo. É muito desafiador, né, Rô? É muito assim, é muito dar cara a tapa, são altos e baixos, empreender não é fácil. Inovação que é disruptiva, que vem de um lugar onde as pessoas não estão acostumadas, é mais desafiador ainda. Mas eu acredito que tudo isso é também muito motivador, porque te abre muitas possibilidades. Então você pode olhar com a lente negativa, que é, putz, agora o que eu vou fazer? E pode olhar com a lente positiva, que é, cara, eu tenho muitas coisas que eu posso fazer aqui. Então, a inovação no Brasil, modelos de negócios novos, tudo isso só vai ser transformado quando as pessoas se colocarem nesse lugar de experimentação também, de se permitir testar algo novo e fazer algo novo, ser pioneiro em algo. A gente precisa sair do conservadorismo e acreditar realmente que a gente é capaz e que a gente tem todas as ferramentas para fazer isso acontecer. Porque não nos falta ferramentas e nem mentes brilhantes. Isso não nos falta. Falta ousadia mesmo, falta tomar a frente e fazer. É isso aí. Eu brinco. Eu acredito que a gente está transformando esses cenários aí. E tu és uma agente dessa transformação. Morro de orgulho de ter podido te conhecer e te ouvir. E eu quero trazer uma frase que tu falaste para mim, que eu aplico aqui em casa, que a galera tá cansada de ouvir já. Que é uma que tu me falaste, assim, que as pessoas entendem o lixo, né, como aquele lugar mágico onde a gente vai, né, se desfazer daquilo que está nos incomodando dentro de casa e que o problema está lá, não é mais meu. Coloquei no lixo, foi pro lixo, né? Isso eu acho fantástico, a gente pensar, refletir, gente, tá na nossa mão, nas escolhas que a gente faz quando a gente vai ao mercado, né, do produto que a gente consome. Me incomoda muitas vezes eu comprar um produto que é sustentável, eu leio o rótulo dele, todas as informações, e ele vem num pacote plástico. Né? Então, eu vejo que a gente ainda tem muita coisa para transformar, muito a evoluir, tem toda uma indústria que por anos fez dessa maneira, ignorando, né, a natureza, ignorando os recursos finitos que a gente tem. Né? Então, essa tua frase, para mim, ela é fantástica. E eu não acredito que está chegando no fim. Tem mais 20 segundos para a gente só se despedir, Gica. Foi muito rápido. Não existe lixo. O lixo é um erro de design. Foi um prazer. Foi um prazer estar aqui contigo, Rô. Muito obrigada pela oportunidade. Você é muito generosa. Obrigada, viu? Eu é que te agradeço. Aprendi demais contigo de novo.